Oi pessoas, eu trouxe 5 questões sobre a Mesopotâmia para você. Se você ainda não viu a videoaula, corre lá, dá uma assistida, reforça o conhecimento e vem para cá para a gente responder as questões, tá bem? Vamos lembrar sempre, galera, que o objetivo é acertar, mas errar é didático, certo? Você também aprende com o erro. Então o que vale é tentar. Bora lá? A primeira questão, ela indaga o seguinte: a região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de, letra A, ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. Galera, primeiro, a cultura da Mesopotâmia era muito homogênea. A Suméria foi a base, né, dessa cultura formada, mas aquelas civilizações ao redor, acadianos, babilônicos, certo? Os caldeus, assírios, eles copiaram muito da cultura sumeriana, muito. Havia uma diversificação, lógico que havia, né? Para cada região eles vão criar uma diversificação. Entretanto, não era essa riqueza de diversidade cultural, certo? Essa variedade todinha, tão pouco eles vinham de longe para servir como rota comercial, ponto de influência. Certo? Não, eles eram todos ocupados no mesmo ambiente. Então não é a letra A, não. A letra B diz ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a idade dos metais. Esse salto aconteceu, esse domínio tecnológico. Entretanto, ele já acontece bem antes do estabelecimento na Mesopotâmia. Certo? É o período já pré-histórico, e quando eles chegam na Mesopotâmia, aquelas tribos que vão se formar e lá se estabelecer, eles já têm um domínio dos metais. Então não é a letra B. Letra C. Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Preste atenção quando você pega termos num enunciado que contradiz a própria ideia que ele está querendo propor. Isolamento e crescimento socioeconômico. Então, assim, era tudo bem que com particularidades aí, né, abrindo parênteses, entretanto, para um começo de civilização, isolar-se para que ela pudesse crescer de forma socioeconômica não é interessante, certo? A necessidade de comerciar com vizinhos, comercializar, né, com vizinhos, de crescer, expandir cultura, isso faz com que o isolamento seja um atraso. Então, não é a letra C, não. A letra D, possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Letra D. Lembre aí da herança do Neolítico, certo? O período pré-histórico em que o ser humano vai descobrir a domesticação das plantas. É a revolução agrícola, a revolução verde, né? Ele vai aprender a usar da agricultura. Vem um sedentarismo, ele fica fixo na mesma região onde ele planta, ele gasta mais tempo lá. Então, assim, para poder fazer uso dessa nova descoberta, ele precisaria de terras férteis, certo? E água. Então, o rio Tigre e Eufrates e a região entre eles, a Mesopotâmia. Por isso que ela vai ser praticamente o auge dessa expansão da Revolução Agrícola. É a letra D, certo? É a letra D. A letra E, porque ela está errada, abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para o desenvolvimento comercial. Dizer que isso está dependente do fato de que eles conseguiram usar da geografia e dos rios, né, a hidrografia, para poder fazer seu crescimento econômico. O Egito até usou isso, mas isso não era uma verdade para a Mesopotâmia. Certo? Ela não era totalmente dependente de fazer comércio levando mercadorias pelos rios. Não, a área era extensa, eles comercializavam e se comunicavam com muita facilidade na própria região. Então, pessoal, letra D, vamos para a segunda questão que diz: as sociedades que na antiguidade habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de, letra A, terem desenvolvido um intenso comércio marítimo que favoreceu a constituição de grandes civilizações hidráulicas. O comércio delas não ficou de forma dependente, sendo na marinha, certo? Por assim dizer, forma marítima, né? Não, eles faziam comércio via terra também. A Mesopotâmia não ficou dependente, ela fez uso do recurso hidráulico, mas não ficou dependente dele, certo? Letra B. Serem povos orientais que formaram diversas cidades-estados. Galera, aqui eu já posso dar uma parada porque na Mesopotâmia a forma de governo ela era muito parecida com a teocracia, certo? O governo, o rei, o líder, ele era visto muitas vezes como uma figura divinizada, certo? Então ele tinha essa mística sobre ele, ele controlava tudo. Ele não permitia uma autonomia de uma cidade, certo? Como é uma cidade-estado, autonomia política e econômica. Ele dominava, certo? Sobre ela. Então a letra B já está escanteada aí. A letra C. Haver impossibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade do controle hidráulico e da diferenciação social. Sim, letra C.
Porque o Estado ele passa a se formar essa máquina burocrática, né, que vai reger a vida das pessoas, vai tentar organizar a vida. Ela surge justamente por causa da aglomeração, as pessoas elas estão lá e elas precisam de uma ordem, elas precisam de uma liderança, certo? A necessidade de dominar o contingente de pessoas para poder fazer a irrigação funcionar, dominar a água, fazer diques, barragens, isso aí vai necessitar de uma liderança. Então, para poder organizar e liderar um grande contingente de povo, vai surgir o Estado, certo? Ele ainda dá mais características, né? Que a produção de excedente, de fato, como havia plantação em larga escala, sobrava, né? Sobrava dos alimentos que eram plantados e isso servia para comércio. Tanto que vão criar também os zigurates, onde eles armazenavam alimentos lá dentro, né? Então, esse excedente, esse a mais produzido, esse que excedeu, certo? Ficou sobrando, eles usavam para comércio. Para poder garantir essa ordem, o Estado entra, certo? Para administrar e fazer que a coisa funcione. A gente vai ter também a diferenciação social. Homens iam para a guerra, homens iam para o trabalho e precisava que alguém pudesse administrar a casa ou lá, a mulher fica aí. Então vamos ter uma diferenciação básica na base social, até que alguns vão ficar mais ricos, outros mais pobres, certo? Classes sociais começam a aparecer, uma diferenciação social mais ampla também começa a aparecer. É a letra C. A letra D, possuírem baseados na prestação de serviço dos camponeses, não era em cima de prestação de serviço, certo? Como havia no feudo. Não, o camponês, ele geralmente ele podia ser até obrigado, ele era um tipo de devedor de serviço ao Estado que podia obrigá-lo, podia escravizá-lo, certo? Era a política da época. Então, pessoal, letra C. A próxima questão da FUVEST, ela diz: a partir do terceiro milênio a.C., desenvolveram-se nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como o Nilo, Egito, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, estados teocráticos, né? Fortemente organizados e centralizados e com extensa burocracia. Uma explicação para seu surgimento ou seja, por que esses estados eles passaram a surgir? Né? Estados teocráticos, estados que entendiam a figura do líder como um tipo de Deus, né? Divinizava ele. A letra A diz: a revolta dos camponeses e a insurreição dos artesãos nas cidades, que só puderam ser contidas pela imposição dos governos autoritários. Não, pessoal, esse enunciado está querendo dizer que eles surgem, certo? Graças à insurreição, ao levante de populares, de camponeses. Então eles criam sistemas autoritários para poder controlar esse povo. Não, certo? Essas revoltas, mesmo que elas acontecessem, o governo já estava estabelecido. Ele já existia, porque ele vai surgir na necessidade de outras coisas. A letra B diz: a necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para realizar obras de irrigação, certo? É a letra B. Certo? A necessidade de fazer uma agricultura mais extensiva, certo? Produzir excedentes, vai fazer surgir lideranças que possam guiar a massa de gente. Vai surgir então o Estado. Certo? É a letra B. A letra C, a influência de grandes civilizações do Extremo Oriente que chegou ao Oriente Próximo através das caravanas de seda. As caravanas de seda são da China. Elas são de alguns séculos para frente ainda, certo? Não bate o tempo histórico aí não, de forma alguma. Letra D, a expansão das religiões monoteístas, não. Religião monoteísta é com os hebreus, certo? O Egito chegou a colocar em alguma medida, em algum tempo, mas os mesopotâmicos eram politeístas, eles acreditavam na crença de vários deuses, certo? Letra E, a introdução de instrumentos de ferro e a consequente revolução tecnológica que transformou a agricultura dos vales e levou à centralização do poder. Mais uma vez, como a gente viu na questão anterior, é como se quisesse dizer que o uso do metal veio a trazer a civilização na Mesopotâmia. Não. Esse avanço tecnológico já existia antes, certo? O que vai trazer o avanço para a Mesopotâmia, lá fazer esse povo se estabelecer, é a água e a terra fértil. Não é isso não. Então, letra B, já respondida. A questão 4, pequenininha aí da PUC, diz: na história antiga, os sumérios são necessariamente lembrados quando se estuda... Galera, essa aqui é aquela questão que você tem que saber a informação, certo? Necessariamente a informação em si. Olha, a base religiosa das civilizações iranianas. Você tem que saber que o Irã, ele se formou baseado na religião persa, de Zoroastro, certo? Não sumeriana. A Suméria é a base cultural de lá, né? Mas não foi o caso para o Irã, não. Letra B, a base cultural da civilização mesopotâmica, certo? A letra B, é isso aí mesmo. Tanto que eles vão criar a escrita cuneiforme, né? E eles divulgam. Ela surgiu na necessidade de controlar a economia, mas ela serve para divulgar desde afazeres dos reis até assuntos cotidianos.
Letra C, o caráter religioso da astronomia caldaica. Não, certo? Não, não. Letra D, a evolução econômica da civilização fenícia. Não. Ela evoluiu economicamente, porque ela era navegante, mas não é, certo? Não tem vínculo com a Suméria, não. Ok, letra B. Última questão. Se um homem negligenciar a fortificação de seu dique, se ocorrer uma brecha e o cantão inundar-se, o homem será condenado a restituir o trigo destruído por sua culpa. Se não puder restituí-lo, será vendido, assim como seus bens. E as pessoas do cantão de onde a água levou o trigo repartirão entre si o produto da venda. Galera, isso aqui é aquela famosa lei, né, de Talião do Hammurabi, que se você gerou prejuízo para alguém, você também vai ter que arcar com esse prejuízo, né? Tá querendo tratar sobre isso aqui. Aí ele vem e a letra A diz, né, o texto faz referência aqui, letra A. A doutrina de Zoroastro, não, isso aqui é persa. Ao livro dos mortos, não, é egípcio. C. Ao hino ao sol, de Amenófis IV, também é egípcio, né, um faraó que tenta alterar a religião egípcia. D. A sátira das profissões. Não faço ideia do que seja isso. Letra E. A lei de Talião e ao código de Hammurabi. O olho por olho, dente por dente. Moisés chegou até mesmo a mencionar isso aí na Bíblia hebraica, né? Então, pessoal, fica assim na letra E. Galera, eu espero ter ajudado vocês. Foram 5 questões aí pra gente dar uma reforçada no conteúdo, certo? Estudem e mantenham, certo? Sempre na atividade de estar respondendo questões que vai fazer um bem muito grande para o teu vestibular. Um abraço, pessoal. Até o próximo assunto.